Vamos todos de pé, irmãos, abrir as nossas Bíblias e vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Meia hora para achar agora, né? Capítulo 3, versículo 20. Estou esperando. Mais 10 minutos. Sofonias, capítulo 3. Está na Bíblia, eu garanto a você. Pode procurar que você vai achar. Tem uma coisa chamada índice que ajuda. Sofonias, capítulo 3, versículo 20. O último versículo do livro do profeta Sofonias. Sofonias, capítulo 3, verso 20. A palavra de Deus nos diz: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua palavra, que foi deixada para nós, para ensino, para a direção das nossas vidas. Queremos nós, esta noite, mais uma vez, ouvir a tua voz nesse lugar. Não viemos aqui ouvir homens, Senhor, com filosofias, com historinhas, nem com doutrinas humanas. Viemos ouvir a palavra que sai da tua boca, poderosa para nos dar instrução, poderosa para mudar o rumo da nossa vida. Fala conosco, queremos ser mudados pela tua palavra, Pai. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Para isso eu preciso da unção do Espírito Santo, sem a qual não tenho nada a oferecer aos irmãos, Pai. Por isso, unge-me, Senhor, com o Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, veja como Sofonias termina o livro que ele escreveu, dirigido por Deus. Faz uma promessa de restauração. Sofonias, como todos os profetas bíblicos, eles não falaram de si mesmos. Todo profeta fala dirigido por quem, irmãos? Por Deus. O profeta é a boca de Deus. Deus o inspirou para que ele trouxesse a mensagem ao povo de Israel. E Sofonias, como profeta, foi usado em todas as palavras proferidas nesse livro, foi certamente dirigido pelo Senhor. E Deus, quando levantava um profeta, ele tinha um propósito muito bem definido. Cada profeta, na sua época, no seu momento, tinha um propósito de Deus. Trazer uma palavra de instrução que viesse trazer uma correção para o povo, que viesse trazer uma direção diferente, para que eles adotassem uma postura diferente. Era a palavra de Deus chegando ao povo do Senhor. Deus, então, levantava os seus profetas com esses propósitos muito bem definidos. E cada profeta bíblico você vai ver que no livro, na carta que ele escreveu, há um propósito de Deus na mensagem a ser transmitida. E Sofonias foi levantado por Deus com a missão de pregar, e pregar restauração. Ele mostra ao povo o problema do povo, mas traz ao final uma promessa de que Deus tem um plano de restauração para aquelas pessoas. Primeiro, ele é levantado para acordar aquele povo. Como todo profeta, Deus traz a missão para que ele venha despertar as pessoas. A palavra do profeta nem sempre é bem recebida, porque quando nós estamos no erro, errando e continuando e prosseguindo no erro, não queremos ouvir alguém nos dizendo que nós não estamos agindo corretamente. E todos os profetas levantados por Deus tinham também essa função, dizer às pessoas coisas que elas não estavam com vontade de ouvir. Sofonias também não foi diferente.
ele é chamado por Deus para um despertamento, para que ele possa sacudir aquelas pessoas. Porque o pecado faz com que a gente viva como que num sono de morte, sem perceber coisas que a gente já conhece. Aquele povo era o povo de Deus, um povo que certamente conhecia o Senhor, conhecia a palavra, mas nós precisamos sempre ser lembrados dos conceitos de Deus. Quem aqui não conhece a palavra? A maioria de nós conhece a palavra. A maioria de nós estuda a Bíblia, vai na escola bíblica. Estou certo ou estou errado? Não sei, eu espero que sim, né? A maioria de nós conhece a palavra de Deus. Mas por quê? Às vezes também dormimos como se não a conhecêssemos. E aí precisamos também ser despertados, precisamos ser lembrados. Essa necessidade é tão real que o Senhor Jesus, ele instituiu a ceia. Para quê, irmãos? Em memória de mim, ele diz. Porque ele precisava ser lembrado, porque a gente esquece rápido. Israel esqueceu rápido. Tantas experiências que teve com Deus, e logo aquele povo estava pecando, errando, se distanciando do caminho de Deus. Mas Deus levanta o profeta Sofonias com a mensagem que viesse para acordar aquele povo, para que eles se voltassem para o Senhor. Porque quanto mais nos distanciamos da palavra de Deus, mais nos distanciamos do Senhor. Quanto mais erramos, mais longe ficamos de Deus. Eu li aqui domingo Isaías 59, que diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a separação vai aumentando, nós vamos nos distanciando, e foi isso que aconteceu com Israel. Então Sofonias vem para despertar, para que eles possam voltar à presença do Senhor. E como eu sempre digo a respeito do Antigo Testamento, por que essas coisas estão na Bíblia? Por que devemos nós hoje ler o Antigo Testamento? Porque os princípios de Deus, eles são eternos, irmãos. E a palavra de Deus, ela é sempre atual. A mensagem que Sofonias trouxe a Israel, naquele momento, naquele contexto, ela pode muito bem ser aplicada a nós hoje como igreja. Porque muitas vezes passamos por situações iguaizinhas ao do povo de Israel. Conhecemos Deus, conhecemos a palavra, mas por pecados, por distrações, por sonolência, acabamos nos distanciando do Senhor. E a palavra tem que voltar para nos resgatar. E essa é a função do profeta. Então, Sofonias ainda tem uma mensagem atual para nós, porque mais do que nunca, irmãos, é tempo de voltar para o Senhor. Mais do que nunca é tempo de nós nos apegarmos a Deus. Não é tempo de nenhum de nós andar longe de Deus, porque o tempo está ficando esquisito, meu irmão. Então, quanto mais próximos de Deus, melhor. E a palavra é que nos chama para essa proximidade. A palavra profética que vem a nós para despertamento, porque muitos de nós estão também dormindo um sono de irresponsabilidade diante das coisas desse mundo e nos afastando gradativamente do Senhor. Então a palavra profética tem que ainda ser ministrada como fez Sofonias, para que a gente seja chamado de volta. E no final da sua profecia está o texto que nós lemos aqui. Sofonias profetiza, de acordo com a vontade de Deus, um tempo de restauração. Se voltarmos para o Senhor, a restauração é prometida por Deus. Se a palavra nos motivar a uma volta, ele está dizendo: eu mudarei a sorte de vocês. Mas Sofonias prevê um tempo de restauração também para Israel, mas ele diz, no próprio livro, e nós vamos ler aqui alguns versículos, que esta restauração virá com aquilo que ele chama Dia do Senhor. Quando a Bíblia fala em Dia do Senhor, queridos, nós temos que entender muito bem o que é esse grande dia do Senhor. Veja o que diz Sofonias no capítulo número 1 do seu livro, no versículo número 7. Ele diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque, olha em maiúsculo, o dia do Senhor está como?
perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Olha a linguagem que Sofonias está usando. Está dizendo: o dia do Senhor está perto. Versículo 14, do mesmo capítulo 1. Ele diz: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Olha a palavra: atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Do que Sofonias está falando, queridos? É da volta de Jesus. O dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, como a Bíblia muitas vezes descreve, é um dia em que até o poderoso, como diz Sofonias, vai tremer na base. E ele diz: atenção! Exclamação. Por que uma palavra assim? Porque muitos estão dormindo com relação a esse dia. E o próprio Senhor Jesus, quando pregou sobre esse dia, disse: ele virá como ladrão. No momento em que não se espera, pegará muitos de surpresa, como faz o ladrão, chega de forma inesperada. Assim o Senhor Jesus mesmo descreveu como será o seu dia. E ele disse: vigiai e orai. É o que está dizendo Sofonias, em outras palavras, ao gritar: atenção! Ele está dizendo: gente, acordem! Vocês não estão percebendo que o dia do Senhor está se aproximando e Deus está nos chamando a atenção. Como disse Jesus, tudo acontece de forma normal. Está todo mundo comendo, bebendo, casando, tudo acontecendo da mesma forma. Mas é exatamente assim o dia em que o Senhor se manifestará. Mas o que ele está dizendo é: atenção, preparem-se para este dia. Mas ao mesmo tempo, Sofonias traz uma mensagem de esperança. Porque ele diz: este dia será terrível. Será terrível para alguns, mas será maravilhoso para outros. Então ele traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, uma mensagem de mudança de rumo. Ele termina o livro, como nós lemos, dizendo que o Senhor é quem mudará a nossa sorte, queridos. Então isso é uma mensagem de grande esperança. Nós, igreja, não agora Israel, mas igreja, nós esperamos esse dia, ou não? Como a igreja sempre esperou, dizendo: Maranata, vem Senhor, queremos a volta do Senhor. Mas será que estamos preparados para esse dia? Ou também estamos dormindo esse sono profundo, nos distanciando cada vez mais de Deus, cada vez mais distantes do Senhor? Será que também precisamos ser despertados? Porque para a igreja, mais do que para Israel, esse dia é uma realidade. A igreja tem muito mais a ver com esse dia, de tantas coisas que o Senhor nos deixou escrito, do que propriamente Israel. Então nós temos muito a aprender com esta profecia, porque aguardamos esse dia, e esse dia será o dia da restauração, como está dizendo aqui o profeta Sofonias. E Deus está preparando esse dia. Esse dia ainda não veio. Perguntaram para Jesus quando seria, ele disse: nem eu posso dizer. Isso é o meu Pai, quem sabe. O Senhor está preparando, mas ele disse: quando vocês veem os sinais do tempo, vocês sabem se vai chover ou não. Então também pelos sinais dos tempos, vocês podem ter uma ideia da proximidade desse dia. Se já era próximo para Sofonias, se já era próximo para Paulo e Pedro, imagina para nós, queridos, que estamos vendo hoje sinais muito mais evidentes do que qualquer um deles jamais viu. Mais e mais está próximo, se aproxima esse dia, e Deus já está trabalhando para esse dia, para que ele aconteça. Mas uma coisa que eu quero trazer hoje para nós é como entender essa restauração proposta por Deus e relativa a esse dia. Veja, o dia do Senhor, de um modo geral, é o dia da volta do Senhor, isso é claro. Mas teve um dia em que o Senhor veio,
quando Jesus veio ao mundo. E a Bíblia diz, seu nome será Emanuel. Quer dizer o quê? Deus conosco. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso ele veio realizar. Ser o príncipe da nossa paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor fez muito por nós. Então o dia do Senhor precisa ser também entendido em relação a esta restauração, em etapas diferentes, o que o Senhor está planejando e fazendo e já realizando na nossa vida. Há um cumprimento dessa profecia para o futuro. Sim, há um cumprimento futuro, em que tudo que esperamos vai se realizar, tudo que a Bíblia promete vai acontecer, e nós veremos a realização desses acontecimentos, e haverá sim uma grande restauração. Por quê? Porque quando o Senhor vier, ele mesmo fala em relação à igreja, ele vai separar bodes e ovelhas, ele vai separar joio e trigo, não vai fazer isso? Quando o Senhor vier, e isso tudo se revelará, então o Senhor limpará a sua igreja, exatamente como diz Sofonias no capítulo 3, versículo 11, veja só comigo, Sofonias 3:11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. A ideia aqui é de Deus fazendo separação. Ele diz, naquele dia eu vou tirar do meio de vocês o que não presta. Eu vou tirar do meio de vocês a soberba, o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que é característica de bode, tudo aquilo que é característica de joio, será separado naquele dia, porque será um dia de limpeza também. Limpeza da igreja, limpeza de todos os modos e em todos os sentidos. Veja, Deus separará os que são seus, versículo 12 do capítulo 3. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Quem é esse povo modesto e humilde que confia no Senhor? É o crente verdadeiro. Deus está dizendo, eu vou tirar o soberbo, está no meio de vocês, está misturado com vocês aí, mas eu vou tirar. E eu vou deixar um povo modesto e humilde, mas que confia no Senhor. Quem confia no Senhor é o verdadeiro crente, irmãos. Hoje nós falamos crente de uma maneira geral, mas tem crente que nem acredita em Deus. Se é que isso pode acontecer, acontece, queridos. Tem gente que está na igreja, diz que é crente, tem nome de crente, mas na verdade não acredita em Deus. Ele está dizendo, eu vou deixar um povo modesto e humilde, mas que tem uma diferença muito grande nesse povo. Esse povo confia em mim. Isso é uma coisa que Deus fará ainda no futuro. Deus fará desta forma uma restauração na igreja. E Ele está preparando este remanescente. O versículo 13 continua dizendo assim, os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Não é uma bênção de Deus isso? Não é uma promessa? Separa, cuida e diz, esse é um povo remanescente, é o restante. É sempre o remanescente, queridos. Nunca é a maioria. Por isso Jesus ensinou, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Veja, do grupo, muitos não serão, mas poucos serão. É sempre um resto, é sempre um remanescente, mas é Deus que conhece, prepara e preserva e guarda esse remanescente. É Deus que preserva e guarda, como Jesus disse às minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele as guardará até o fim, mas elas são poucas, elas são o remanescente, o resto é muito pequeno. Mas ele disse, esses sim, nesses não se acha engano, nesses não proferem mentira, a sua língua não é enganosa.
porque são esses os que creem verdadeiramente. E tudo isso Deus fará nos últimos dias, no dia do Senhor, essas coisas todas se consumarão. Então ele está separando e levantando o remanescente, santo, que não mente, que não engana, e ele diz no final: estes serão apacentados, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. É promessa do Senhor, promessa de restauração, promessa do Senhor. Aí você diz: que ótimo, então restauração só nesse dia, até lá é só sofrimento? Não, amados, como eu disse, Jesus já veio. Ele está falando da sua segunda volta. Mas quando ele veio na sua primeira vinda, você acha que ele não fez nada? Muita coisa ele já fez na sua vida. E no presente, ele ainda está fazendo. No presente, ele ainda está restaurando vidas. No presente, Deus ainda está abençoando. Deus faz isso e fez e continua fazendo através de Jesus. Foi para isso que ele veio. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, não é só o que Deus vai fazer no último dia ou no grande dia do Senhor, mas é o que ele também já está fazendo agora. E se não está, talvez seja porque você não faz parte desse remanescente. Talvez seja porque você está longe do Senhor. Talvez seja porque o Emanuel, que deveria estar contigo, não está, porque você não está próximo dele. Mas a bênção é para hoje também. Porque hoje é o que o Senhor promete: vida. Você antes estava morto nos seus delitos e pecados, mas ele te deu vida. E porque hoje você não tem vivido a vida que Deus te deu, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de paz, alegria no Espírito Santo, reino de Deus. É disso que nós estamos falando. E foi isso que o Senhor prometeu: deixe-vos a paz. Por quê? Porque a Bíblia diz: fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, e por meio dessa reconciliação obtivemos paz com Deus. Está lá em Romanos 5. Foi a obra do Senhor, nos aproximou de Deus e nos deu paz. Então hoje você tem a oportunidade de, ainda hoje, viver uma vida de restauração, ter a tua sorte mudada, não só no dia do Senhor, mas ainda hoje, porque Jesus mudou a nossa história. Ou não mudou, irmãos? Agora, o mal vai sempre lutar contra nós, e ele vem pelo pecado, como Paulo diz, tenazmente nos assedia. E nós temos que lutar contra ele dia a dia, porque ele quer nos separar do Senhor, que nos dá paz e alegria no Espírito. É o pecado que quer nos afastar de Deus. E isso é a luta constante que temos que ter. Mas o Senhor nos deu todas as condições para vencermos o mal. Por isso ele disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E porque eu venci, você tem toda a condição de vencer. Então você pode desfrutar hoje ainda de uma vida diferente. Hoje ainda a tua sorte pode ser restaurada. Porque ele foi aquele que te perdoou e é aquele que está contigo. Sofonias já falava disto indiretamente. Veja o versículo 15. Olha o que ele diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Você vê como esse versículo é parecido com o Novo Testamento? Quando Paulo diz que a cruz de Cristo removeu a sentença que pesava contra nós, Sofonias já está dizendo isso lá atrás, queridos. O Senhor afastou as sentenças que eram contra você e lançou fora o inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. É a verdade de hoje. Naquele tempo, Deus não tinha essa presença no meio deles. Deus vinha num profeta, o Espírito vinha num rei, num profeta, mas não sobre o povo todo. Mas hoje, no Novo Testamento, a igreja do Senhor desfruta da presença. Hoje eu posso dizer isso, vale para nós. O Senhor Deus está no meio de nós. O Senhor está na igreja. O Senhor está ao teu lado.
Você pode senti-lo, você pode tocar nele, você pode falar com ele, você pode sentir a presença dele. Hoje essa é a verdade da igreja. O Senhor está no meio de nós, porque nós somos o corpo e ele é o cabeça, porque ele está na igreja. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. O Senhor Deus está no meio de ti. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. E isso é possível hoje. E ele está conosco para nos livrar, para nos proteger. Por isso ele diz no verso 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Por que eu não preciso temer? O Senhor não está comigo? Se eu estivesse sozinho, eu teria todos os motivos do mundo para ter medo. Mas como o Senhor está comigo, eu não tenho medo algum. A Bíblia diz, apóstolo João, na sua epístola: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, porque a presença dele conosco, no meio de nós, nos livra. Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ele é quem guarda a sua igreja. Ele é quem guarda a minha vida, a sua vida. É nas mãos dele que está a nossa existência, meu irmão. Então a consequência é que hoje, não no futuro, eu não preciso ter medo nenhum. Hoje eu posso sentir a minha sorte ser restaurada, porque eu estava condenado à morte, agora estou condenado ao céu, irmão. A minha sorte foi restaurada, a tua sorte foi restaurada, é promessa do Senhor. E ele diz no verso 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele repete: poderoso para quê? Para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias está falando a um povo que não conhecia esse amor como nós conhecemos, irmãos. É para nós essa palavra. O Senhor está no meio de nós, e o Senhor está nos salvando, e o Senhor está se alegrando e se deleitando, e está nos renovando em amor. Ele se alegra na igreja. A alegria do Senhor é a igreja. Por isso qualquer um que fala da igreja está falando contra o Senhor, porque a alegria de Deus é a igreja. A igreja é a alegria do Senhor. E a igreja somos nós, não é esse prédio não. Amém? A igreja somos nós, irmãos. O Senhor está no meio de nós. E o Senhor se alegra em nós, porque nós somos aqueles que cremos no seu nome. Nós somos o povo humilde e modesto que confia no Senhor, que espera no Senhor, que não confia em homens, nem em carros, nem em cavalos, que confiamos no Senhor. E é por isso que o Senhor se alegra em nós, e é por isso que o Senhor nos renova. A alegria do Senhor, a Bíblia diz, é a nossa força, porque Ele se alegra na vida de cada um de nós que crê nele. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando alguém crê, Deus se agrada, irmão. Quando alguém acredita, Deus fica feliz, Deus se alegra com o fato de nós, contra tudo e contra todos, continuarmos acreditando no Senhor. Então a restauração é para hoje, é para agora, é para nós, queridos. Ele é aquele que nos congrega. O versículo 18 diz assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Ele está dizendo: eu congregarei. Ele diz: aquele que está triste, eu vou tirar a tristeza. E a maneira melhor da tristeza ir embora não é ficar sozinho na sua casa, é se congregar. Irmãos, Deus dá uma importância tremenda à congregação. Existem uns malucos, uns palhaços aí, dizendo que isso é tudo besteira, que igreja não precisa existir, que a gente pode servir a Deus em casa, que isso é tudo balela. A Bíblia, só a Bíblia, mostra para nós isso, que Deus quer congregar. Quando Deus diz: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns, Ele está falando para nós.
E ele aqui está dizendo que quer congregar. E ele diz, se há alguém entristecido, é na congregação que eu vou enxugar essa lágrima. É na congregação que eu vou tirar essa tristeza. Mas veja a ignorância de alguns de nós. Na hora que se entristece, na hora que fica chateado, na hora que tem uma decepção, na hora que tem um problema, na hora que sofre uma enfermidade, é nessa hora que a pessoa some da igreja. Irmãos, são 14 anos de igreja, como eu já vi gente sumir da igreja nessas horas. Seria a hora que ela mais deveria estar na igreja. Se bem que eu acho que tem que estar sempre, né? Mas essa seria a hora de estar mais ainda. Porque é na congregação que a lágrima é enxugada. É na comunhão dos irmãos. O Senhor Deus está no meio de nós. Ah, o Senhor está lá em casa. Não está, não. Ele está onde 2 ou 3 estão em seu nome. O Senhor está aqui, na congregação. Não é no prédio, não. É na nossa vida. O Senhor está no meio de ti. O Senhor se alegra em ti. O Senhor renova a sua vida. O Senhor seca a tua lágrima. O Senhor congrega quem está longe. O Senhor traz quem está triste. É isso que o Senhor quer fazer. Então a sorte pode mudar hoje. A tua sorte pode mudar hoje. Mas depende também da obediência. De você se deixar congregar e não fazer o contrário. Não deixe de se congregar, como alguns estão fazendo. Estão se isolando. Você tem que estar na igreja. Você tem que vir para a casa de Deus, buscar a Deus junto com os irmãos, onde o Senhor está, onde o Senhor tem abençoado e restaurado vidas. É lá, é aqui o lugar da restauração. É aqui o lugar que a sorte vai realmente mudar. Você já viu quantas pessoas procuram mudar a sua sorte? Já viu quantas pessoas hoje procuram mudar a sua sorte? Hoje tem Mega Sena? Tem? Não sei. Mas quando tem Mega Sena, tem uma fila de gente procurando mudar a sua sorte, já viu? Se acotovelando na frente da lotérica, né? Ah, minha sorte vai mudar. É hoje o dia. Vai chegar. O meu dia vai chegar. É assim que você quer mudar a sua sorte? Assim a tua sorte não muda, ela vai de mal a pior. Um abismo chama outro abismo. E você vai definhando cada vez mais. Mas se você quer mudar a tua sorte, só quem pode mudar a tua sorte é Deus. Porque é Ele que tem controle, o domínio sobre a nossa vida. Um monte de gente hoje está querendo mudar a sorte. Tem gente casando de novo para ver se muda a sorte, né? Para ver se tem uma sogra nova, né? Casou outra vez, a sogra nova, de repente dá sorte, né? Tem gente fazendo um monte de coisa para mudar a sua sorte. E cada vez piora mais. Porque só quem pode mudar a sorte é o Senhor nosso Deus, que está no meio de nós, que está agindo, que está operando, que está nos congregando, que está tirando a tristeza, como disse o versículo 18 para nós, que está realmente operando na nossa vida. E é Ele que firma a nossa vida. Quantos hoje andam cambaleantes por aí? Quantos hoje andam buscando, como eu disse, qualquer porta para mudar a sorte? Como diz aquela música antiga, a cigana leu o meu destino. O que será? Né? O que será? O que será o amanhã? Vai ver o que vai ser o amanhã. Inferno, né? Inferno, querido. Onde não morre o verme, onde o fogo não apaga, como disse o Senhor Jesus. E é isso que muitos não estão percebendo. E atrás de uma sorte mudada, batem em qualquer porta, vão a qualquer um que lhes ofereça ou lhes prometa qualquer coisa, porque querem mudar a sorte. Vão a qualquer lugar, abrem, batem em qualquer porta, quando a única porta é Jesus. Ele disse, eu sou a porta, não há outra porta. Eu sou o caminho, não há outro caminho. E é Ele quem muda a sorte, porque é Ele que firma a nossa vida. O versículo 19 diz assim, eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Todos que são envergonhados, ele disse, eu vou tirar a vergonha, eu vou restaurar. É isso que o Senhor fez, faz e continua fazendo. Todo aquele que se converte, antes era um poço de vergonha. Eu e você já fomos vergonha. Como eu disse aqui outro dia numa pregação, eu e você já fomos Mefibosete, queridos.
Nós já fomos isso, irmãos. Vergonha. Mas o Senhor tirou a vergonha da nossa vida. E agora aquilo que a gente fazia de errado se tornou um testemunho de vida para nós. E o Senhor faz isso. É assim que Ele muda a sorte de uma pessoa. De uma pessoa imprestável para uma pessoa que agora vale muito diante de Deus e pode ser usada por Ele. É assim que o Senhor faz. Porque é Ele que firma, é Ele que nos põe em pé, é Ele que nos endireita, é Ele que conserta a nossa vida. E não há como mudar a sorte se não for por um agir de Deus. O problema é que nós somos místicos, né? E acreditamos em sorte e azar. Sorte e azar não existe. O que existe é a mudança do Senhor. Se o Senhor mudar, tudo muda, queridos. A gente quer muitas vezes um estalar de dedos, um momento mágico, um passe para resolver a nossa vida. Mas a vida se resolve na presença de Deus. E Ele está aqui no meio de nós para mudar a tua sorte, para mudar o teu destino melhor do que a cigana, para mudar a tua vida, para te dar um objetivo, para te dar uma esperança, como eu disse aqui domingo. Antes a gente não tinha esperança, mas agora nós temos esperança, porque o Senhor nos restaurou a esperança. Então, se você precisa que Deus mude a sua sorte, só há um caminho a seguir. O caminho se chama Jesus. Entre por esse caminho e a tua sorte mudará. No versículo 20 ele diz: naquele tempo eu vos farei o quê? Voltar. Meu amado, se você está longe de Deus, volte para o Senhor. Não sei se é o caso de alguém que está aqui conosco essa noite, mas tem muita gente ouvindo pela internet. Se você está longe de Deus, volte para o Senhor, porque Ele vai mudar a tua sorte. Ele disse: eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Só há uma maneira disso acontecer. Volte para o Senhor. Volte para a igreja. Volte para a congregação. Pare de dar ouvido a bode, a lobo. Volte para a congregação do Senhor. Encontre uma igreja que preste. Tem muita por aí, gente. Tem muitos que não dobraram o seu joelho a Baal. Elias pensou que era só ele. Deus disse: tem mais 5.000 igual a você. Tem muita igreja boa aí. Acha uma igreja. Acha uma igreja. Não é porque você já se decepcionou com um monte de igreja que vai ficar sem igreja. Encontre uma igreja. Tem que achar uma igreja. Porque você precisa estar na igreja. Lugar de crente é na igreja, irmão. É na congregação. Elimine a causa e o efeito vai cessar. Muitas vezes o problema é o pecado, é o afastamento, é o distanciamento. Jesus levou os pecados para que você não mais os carregue e Ele possa agora mudar completamente a sua sorte. O versículo que nós lemos aqui diz que o Senhor se alegra em nós. Isso me leva a uma reflexão. Olhando para a minha vida, será que a minha vida tem alegrado Deus? Olhe para a sua vida essa noite, pergunte. O Senhor tem tido motivo para se alegrar na sua vida? A nossa vida é para alegrar o Senhor. E eu acredito que Deus tem um futuro melhor para você. A sorte pode mudar. Só Deus, o Senhor da história, pode mudar. Volte para Ele. Venha para a presença dEle. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar aquele que é digno de receber o louvor, a honra, a glória. Louve ao Senhor. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar.
Se é contigo que Deus falou essa noite, você que precisa voltar para Jesus, você que precisa voltar para a igreja, há alguém aqui nessa situação? Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se é contigo que Deus falou especificamente sobre isso, você precisa voltar para o Senhor, você precisa voltar para a igreja. Há mais alguém? Aproveita essa oportunidade agora, a hora da volta, a hora da reconciliação, a hora da restauração, a hora que Deus mudará a tua sorte. Há mais alguém? Se Deus falou contigo, meu irmão, vem aqui agora. Vamos restaurar nesse momento na presença do Senhor. E agora eu quero também falar contigo, você que precisa de alguma maneira de uma intervenção de Deus, para que a tua sorte seja mudada, mas você reconhece que precisa estar mais perto de Deus, você reconhece que precisa buscar mais. É contigo que Deus falou agora. Sai do seu lugar e vem aqui orar. Vem aqui orar junto comigo. Vamos clamar ao Senhor. Quem vai mudar a tua sorte não sou eu. Quem vai mudar a tua sorte não é ninguém, nenhuma igreja. Quem vai fazer isso é o Senhor. Você apenas vai buscá-lo de todo o coração. Você apenas vai se apegar a Ele de todo o coração. Você apenas vai se tornar um com Ele e Ele contigo. E aí sim a sorte mudará, porque Ele veio para te dar vida, de vida transformada, mudada completamente. Pai querido, eu quero orar. Quero orar por esses amados teus, Senhor, que reconhecem de alguma forma. Alguns aqui precisam voltar para a igreja, Pai. Alguns reconheceram que não podem mais ficar sem se congregar. E eu te peço essa noite, ó Deus, que eles encontrem uma igreja. Se for esta aqui, Senhor, o Senhor sabe. Mas se não, Pai, que o Senhor dirija cada um deles para um lugar no corpo de Cristo que foi preparado para eles. Porque o que não podem mais é ficar longe da igreja, longe de Ti, Senhor. Porque o Senhor está no nosso meio. E eu te peço, meu Deus, traz estes Teus filhos de volta. Aqueles que estão ouvindo pela internet, Senhor, em nome de Jesus, toca nesses corações, Pai, e promove um desejo de retorno à Tua casa, à Tua presença, para que a sorte mude, Senhor. Muitos estão com a vida completamente conturbada. Pai Santo, eu te peço por os demais que precisam também de uma mudança de vida, de atitude, de uma mudança de rumo. Muda a sorte, Senhor. Muda a sorte desses amados, Pai. E que mais e mais eles se apeguem ao Senhor. Como diz o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, Pai. Que eles possam vivenciar dia a dia a alegria que é viver na Tua presença. A alegria que é ser a alegria do Senhor. Porque é em nós que o Senhor se alegra. Eu te peço, ó Deus, muda a sorte desses meus irmãos. Muda, Senhor, a vida. Muda a história, Pai. Faz uma história nova para cada um deles. Oramos juntos, em nome de Jesus, nesse nome poderoso no qual cremos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez. Deus está nos chamando, filho meu. Estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Os meus braços
Senhor. Glória ao teu nome. Obrigado, Pai, porque somos filhos e amados do Senhor. Louvado seja Deus.